Conforme prometido no último vídeo, venho aqui para abrir um pouco mais o escopo dos últimos vídeos desse nosso canal, para poder falar de outras partidas além das que eu cubro em loco, né? Evidentemente, como repórter baseado em Manchester, eu estou muito mais concentrado em City e United em loco, por isso eu tenho mais vídeos desses clubes, porém tenho tentado falar bastante principalmente do Liverpool. Mas agora também acho que, enfim, vale a pena falar de outras histórias dessa rodada da Premier League incompleta na gravação desse vídeo. Peço desculpa principalmente ao torcedor do Arsenal. Imagino que vença confortavelmente do Ipswich. E seria importante também falar do Arsenal, mas isso não vai acontecer aqui nesse canal nessa rodada. Espero que sim no próximo, tá? Inclusive a próxima rodada marca o fim do turno, marca o meio dessa Premier League 24-25, e um vídeo que se aproxima, portanto, aqui no canal é aquele que eu fiz nas últimas temporadas, também elencando aqui a minha seleção do turno, a seleção fora do Big Six do turno, os melhores brasileiros, enfim, outras categorias para a gente poder brincar um pouquinho com essa primeira metade da temporada. Primeira metade com cores e nome próprios. Liverpool, uma primeira temporada vermelha, uma primeira temporada de Premier League absolutamente dominada por um clube, por um time, por um treinador estreante na competição e que está fazendo tanta coisa em tão pouco tempo. Mais uma vitória para esse Liverpool, agora 3-1 de virada dentro de casa para cima do Leicester. 7 pontos de vantagem para o segundo colocado com um jogo a menos. Podem ser 6 pontos com essa provável vitória do Arsenal para cima do Ipswich Town. Muda o vice-líder, muda a vantagem, mas não muda a mensagem de que essa Premier League até aqui tem um dono. Essa Premier League ela tem um time que está se apresentando de maneira muito à frente dos demais, mesmo quando joga mal, como no primeiro tempo contra o Leicester, coloca 2 bolas na trave e arranja um golaço de alguém, e dessa vez foi o Gakpo, fora da área. Mesmo quando começa mal, termina muito bem, acorda no intervalo ou acorda em algum momento do jogo e consegue sempre ou quase sempre apresentar, mesmo que parcialmente, o que esse Liverpool é capaz de fazer. E mesmo quando parcialmente, geralmente é possível conseguir uma vitória mesmo com esse flash de Liverpool, né? Não precisa ser uma partida 100% apresentando o melhor das próprias capacidades. E isso é o que me impressiona nesse Liverpool. Uma consistência de resultados, com alguma inconsistência do nível de exibição, mas esse time está tão bem e a concorrência está tão distante que essas inconsistências no nível de atuação, elas, mesmo que pequenas, em algum outro momento da história, poderiam custar mais e não estão custando. E esse Liverpool está conseguindo essas vitórias, como por exemplo contra esse Leicester. Está muito à frente do restante, portanto, e eu começo a sentir que a pergunta que a gente deve se fazer agora nessa virada de ano é quando o Liverpool confirmará o título da Premier League. Eu sei que isso é meio ruim, né, para o torcedor do Liverpool ouvir aquele que é mais sóbrio e quer afastar isso de qualquer maneira, como tem afastado com razão o Slot nas entrevistas. Não é hora de comemorar, não é hora de relaxar, claro que não. Mas é muito por confiar nesse Liverpool, no não relaxamento, na vontade que muitos desses jogadores têm de tentar aproximar as conquistas reais dentro da Premier League ao que eles, entre aspas, deveriam ter conquistado pelo que apresentaram até aqui. O Salah, o Arnold, o Van Dijk já deveriam ter mais do que uma taça de Premier League. E numa temporada em que o grande problema para que a realidade se aproximasse da capacidade entregue até aqui está vivendo um momento de queda livre, meses de queda livre, que é o Manchester City, e que a concorrência real ou não está pronta
por falta de experiência, como parece ser o Chelsea, ou parece ter dado alguns passos atrás, que é o Arsenal, ainda mais sem o Saka, pelas próximas semanas, então essa é a temporada que o Liverpool tem que girar a faca. Eu sinto que vai. Por isso que eu já estou migrando do será que vai ser para quando vai ser campeão. E isso é impressionante, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de dezembro. E o Liverpool está nadando de braçadas e acho que não vive essa sensação desde quando conquistou a Premier League, né? Pela única vez enquanto Premier League, com os 99 pontos. Foi uma temporada de 99 pontos. E eu nem me lembro, não cheguei a pesquisar, se nessa altura já tinha uma distância considerável como agora tem, com 7 ou 6 pontos e um jogo de vantagem para o vice-líder. E esse vice-líder não sendo o Manchester City, do Pep Guardiola, já é um alívio. Já é um alívio. E aí a gente tem mais uma vez a marca do Salah, a facilidade com a qual o Salah finalizou essa bola é linda, cara. Linda, 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 assim. Nessa finalização, na forma como ele se aproxima e invade a grande área e sabe o tempo certo, a maneira certa e a força certa de bater na bola, tem uma beleza da intimidade. A intimidade que ele tem com a bola para fazer aquilo de maneira tão simples, num jogo que ainda era nervoso, era uma vitória por apenas um gol de diferença, por mais que se aproximasse do fim, ainda estava sob risco, ele anula todo esse risco sem qualquer preocupação. Não teve nenhuma dúvida na cabeça do Salah de que aquele gol seria feito. Não era se, era quando. Então eu acho um símbolo muito, muito direto com o que esse Liverpool vive nesse momento olhando para a Premier League. 16 gols e 11 assistências em 17 jogos na Premier League, né? O Liverpool tem um a menos porque teve aquela partida contra o Everton adiada. É uma grosseria. É uma grosseria o que o Salah está fazendo nessa temporada. E ele está certo, 32 anos, parece viver o auge. Parece viver o auge, que venha logo esse contrato, pelo amor de Deus. E aí, cara, é uma temporada que a Premier já está encaminhada e que pode ter ainda mais taças. Só que é claro que as outras taças dependem de algo que o Liverpool ainda não mostrou. Na Premier League já mostrou o que vai precisar daqui para frente, que é consistência de atuação e de resultados, principalmente até. É claro que ainda falta mostrar isso nos momentos em que o nervosismo pode tomar conta quando se aproxima da reta final da competição, mas em grande parte já mostrou. O que falta mostrar, esse novo Liverpool do Ancelotti e tal, é como se portar em mata-mata grande. Vai ter uma primeira oportunidade agora contra o Tottenham nos 2 jogos de semifinal da Copa da Inglaterra. Da Copa da Inglaterra não, perdão, da Copa da Liga Inglesa, né, da League Cup. Tem a FA Cup começando agora para os times da Premier League e vai ter a Liga dos Campeões a partir de fevereiro. Então, esses outros títulos de outro formato são uma interrogação para mim maior do que a Premier League. Pelo formato, claro, e pelo que o Liverpool mostrou até aqui, mas está longe de ser algo distante. E está próximo de ser algo ainda mais próximo. Aproveite, torcedor do Liverpool, porque essa temporada ela pode ser histórica. Chelsea 1, Fulham 2. O Chelsea perde dentro de casa para o Fulham. Uma vitória que não vinha para o Fulham em Stamford Bridge desde 1979. Portanto, chutaria que nenhum de nós aqui nesse vídeo estava vivo da última vez que o Fulham conseguiu essa vitória que consegue agora. Num bonito ressurgimento na temporada para o Rodrigo Muniz, né? Ele não tem tido grandes chances, muito porque o Raul Jiménez também vive o próprio ressurgimento, mas nos últimos jogos o Rodrigo está começando a se fazer presente, a incomodar, para quem sabe voltar a ser titular desse Fulham.
Ele faz aquele gol contra o Liverpool em Anfield, ele faz agora esse gol em Stamford Bridge, 2 gols grandes para o Rodrigo. Gente finíssima, muito bom centroavante, gosto muito do Rodrigo e torço muito por ele. E o Fulham sobe para a 8ª colocação nesse ótimo trabalho do Marco Silva, mais uma temporada de demonstração de qualidade do treinador português. Ele fez o clube deixar de ser ioiô. Quem acompanha a Premier League já há um pouquinho mais de tempo lembra que teve uma época em que era Fulham e Norwich, né? Alternando-se entre sobe da Championship, desce da Premier League, sobe, desce, eles se alternavam nessa posição. O Fulham ficou muito tempo, ficou algumas temporadas nisso, e com o Marco Silva foi campeão da Championship em 2022 e jamais voltou. E aí conquistou 10ª colocação, 13ª e na última temporada a 8ª colocação da Premier League, justamente a que ocupa nesse momento. O Chelsea, que vive um segundo tropeço consecutivo, esse evidentemente é um tropeço. Empatar com o Everton fora de casa talvez seja, mas não é algo tão pesado como, por exemplo, que o Arsenal, outro concorrente nessa caça ao Liverpool, viveu, que foi empatar com o Everton na rodada anterior dentro da própria casa. Aí sim eu acho que é um tropeço maior. Mas enfim, tem cara de tropeço pelo que o Chelsea vinha apresentando. Então são 2 consecutivos, depois de 5 vitórias consecutivas. Agora é a primeira derrota em 10 rodadas. A terceira nessa Premier League, o Chelsea, que só tinha perdido para Liverpool e City, agora perde para o Fulham em Stamford Bridge. Realmente não é nada bom. Especialmente porque esses últimos 2 tropeços vieram justamente nos jogos em que o Chelsea menos criou. Poderia ter vencido, o Leno foi muito bem. O Cucurella perde um gol na pequena área, que é o gol que faz o Harry Wilson, né, depois. São lances de facilidade de marcar parecida e que o Cucurella não aproveitou. Poderia ter aberto 2-0 ainda no primeiro tempo para esse Chelsea. Depois tem uma defesaça do Leno no chute de fora da área do Enzo Fernandes. Mas teve um XG muito pequeno, porque o Fulham conseguiu emperrar a maquinaria do Chelsea, né? O Pedro Neto não conseguiu ir tão bem, o Sancho também não, o Jackson não estava no bom dia. Então, eu não sei se é um sinal de alerta para além do resultado, né? Será que o Chelsea vai entrar numa fase de menos criação de jogadas? A que criou e converteu foi um golaço do Cole Palmer de fora da área. Me lembra muito esse do Salah, no quesito que eu destaquei no gol do Salah, que é a intimidade, que é a facilidade, que é fazer com que um gol de Premier League pareça um gol de pelada, cara. No melhor dos sentidos, tá? Eu tô falando um gol de pelada no psique ali do protagonista que tá com a bola no pé, e não com a facilidade que lhe foi apresentada. Então, veja, por favor, esses 2 gols, inclusive, né? O do Salah contra o Leicester e do Palmer contra o Fulham. Vamos ver, né? Se isso é um sinal do que está por vir nessa próxima fase do Chelsea. Mas a tabela parece convidativa para uma recuperação do Chelsea, tá? Os próximos 4 jogos são, em teoria, 4 vitórias, quando a gente olha para o Chelsea médio apresentado até aqui. Visita o Ipswich, visita o Palace, esse pode ser um probleminha, jogar contra o Palace lá nunca é fácil. Depois recebe o muito bom Bournemouth, mas é em Stamford Bridge. Recebe esse novo Wolverhampton em Stamford Bridge. E aí depois visita o Manchester City, que a gente não sabe como que vai estar lá daqui a 5 rodadas. Mas talvez seja um jogo à feição desse Chelsea. Até o City são 4 jogos em que o Chelsea pode, não seria nada fora da realidade, conseguir os 16 pontos, né? Vamos ver. Uma coisa que chamou a atenção também foi o Maresca ter morrido com 4 substituições no bolso. Só trocou o Jackson pelo Nkunku. Ele tinha o Mark Gill, que foi muito bem com hat-trick na Conference League agora há pouco. Ele tinha o João Félix. Ele não tinha o Madueke por opção, não relacionou. O jogador que até pouco tempo era titular. Ele poderia ter mexido um pouco mais nesse ataque do Chelsea, mas não o fez. O que me chama um pouco a atenção, mas vai
faz sentido com o que eu disse há pouco tempo no programa com o Beckler, o Fred e Beckler explicam, sobre o Chelsea, que eu vi uma galera do Chelsea chateada comigo porque eu disse que o Maresca não rodava tanto o elenco. E isso estava sendo apresentado pelos números. Eram minutos concentrados em 11, 12, 13 jogadores. O Maresca, ele roda na Conference, ele rodou contra o Southampton, mas ele não é um cara que muda, que faz muitas substituições durante as partidas, sabe? Então, eu acho que isso pode ser um problema, porque é um Chelsea que tem um elenco rico de juventude e de projeções que podem ser realidade, e que seria interessante em jogos especialmente como esse, em que a máquina parece um pouco emperrada, que ele pudesse dar oportunidade para outros nomes tentarem desemperrar. E não parece ser o caso. Não sei se é algo pontual, se é algo maior de como pensa o Maresca, ou de como ele encara esse momento do elenco do Chelsea, mas é uma característica apresentada até aqui. E aí entra também nessa conversa, né, dessa repetição de pergunta para todo lado: o Chelsea está pronto para brigar pelo título da Premier League? O Maresca dizendo que não, mas que a torcida podia sonhar, muita gente opinando que não, outra corrente dizendo que sim. Eu acho que é um indicativo de que vai ser muito difícil, pelo que o Liverpool está fazendo também, né? O Liverpool está tirando a briga dessa Premier League do tom médio. O Liverpool está fazendo o que o City, por exemplo, fez em várias outras temporadas, né? Quem é que vai ser o que o Liverpool foi para o City, ou que mais recentemente o Arsenal chegou a ser para o City? Quem é que vai ser isso para o Liverpool? Eu não sei quem vai ser. Acho difícil que seja o Chelsea, pela juventude e pela falta de experiência desses jogadores de estarem nessa posição de brigar pelo título, mas não descarto as chances. É que eu acho realmente que, por mais que tenha alguém que consiga pegar na arma para caçar o Liverpool, acho que não consegue acertar. Porém, dentro desse paradoxo que é o Chelsea, né, que é um time que gastou o suficiente para a gente cobrar títulos grandes, mas que tropeçou tanto em treinadores que a gente tira um pouco essa pressão e enxerga, pelo menos numa perspectiva que eu apresento e que eu acho razoável, senão também não apresentaria, de olhar para o trabalho pontual de um novo treinador e de uma juventude de jogadores. Aqui, desse lado há uma pressão, desse outro não. E eu pego um pouco mais esse lado, acho que não é uma temporada para você cobrar briga pelo título da Premier League do Chelsea. Entregar uma campanha que entregou até aqui já acho uma excelente notícia. E entregar uma vaga na próxima Liga dos Campeões também. Na próxima temporada, caso isso tudo se confirme, aí sim a gente aumenta o grau de cobrança. E em vez de olhar para cima, para os 7 pontos para o Liverpool, com um jogo a mais, né, o Chelsea com um jogo a mais do que o Liverpool, é importante olhar para os 6 pontos que já abriu do quinto colocado, que hoje é o Newcastle, que atropelou o Aston Villa por 3-0. Uma arrancada impressionante desse Newcastle que está de volta com corpo e alma de um clube para incomodar os grandes, para se meter no G4, no G5, no G6, sabe-se lá o quê. Eu acho que dá para ver muita beleza quando um time sai da crise com o mesmo treinador. Não é sempre que isso é possível, não é sempre que isso é correto, né? Às vezes realmente a troca de treinador ela é necessária, mas quando a não troca se confirma como uma opção correta, eu acho bonito. E que bom, portanto, que Eddie Howe ele transforma nesse momento a paciência que ele recebeu em futebol. E o Newcastle está jogando muita bola. São 4 vitórias consecutivas na temporada, o que não acontecia desde o ano passado. Lembra na Champions, quando bateu o PSG dentro de casa, ainda do Mbappé, enfim, era um Newcastle atropelando adversários. E nesse recorte agora das 4 vitórias consecutivas, são 14 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. E parou de ser Robin Hood, por exemplo, quando atropelou Leicester e Ipswich. E também grita como grande, como agora nessa vitória de 3-0 contra o Aston Villa. No dia 14, ontem,
Basicamente, o Newcastle estava na 12ª colocação da Premier League, desde então pegou o elevador e agora está no quinto, como quinto colocado, ultrapassando o próprio Villa, ultrapassando o Bournemouth, ultrapassando o Manchester City. Teve um golaço do Anthony Gordon para abrir o placar antes do lance mais complicado, mais polêmico, mais controverso desse jogo, que foi a expulsão do John Duran. Um lance absolutamente sem querer, zero maldade. Mas a não intenção também é problema. Então foi um azar do Duran que no desenrolar literal do lance, ele tenha dado 2 pisões ali no char, né? Se eu não estou enganado. E eu não consigo não ver como não dar o vermelho. Por mais que, no fim das contas, a não intenção doa, né? Porque claramente ele não teve ali a vontade de machucar o adversário ou de fazer a falta. Ele foi atropelado e atropelou. Mas eu sinceramente não vejo como tirar aquele vermelho. E aí daí em diante o Newcastle atropelou ainda mais. Mas até ali já era uma blitz do Newcastle para cima desse Aston Villa. E eu estou gostando muito de ver o meio-campo finalmente na prática que eu tinha projetado na teoria quando o Newcastle contratou o Sandro Tonali. Que é esse trio das torres, né? O Bruno Guimarães, o Sandro Tonali e o Joelinton entregando... Que, cara, é um meio-campo perfeito para a Premier League. Perfeito para o que a Premier League joga, para o que a Premier League pede, para o que a Premier League incentiva. Essa intensidade aliada à técnica desses jogadores é potencialmente um dos melhores trios de meio-campo de toda a liga. E que bom que a gente pode vê-los agora com alguma sequência, né? Antes era a suspensão do Tonali, em meio às lesões do Joelinton. Então agora a gente tem o capitão Bruno Guimarães jogando mais do que nunca. O Bruno ainda é aquele cara que nunca conseguiu entregar algo próximo na seleção do que ele entrega no Newcastle, mas o que ele entrega aqui é muita coisa. E essa temporada do Bruno está espetacular. Ele é peça integral dessa arrancada do Newcastle. E mais uma vez, bonito vê-lo como capitão, né? Um brasileiro como capitão de um clube tão poderoso como o Newcastle. E com o Tonali voltando ao time, o Joelinton entregando a elite da própria técnica depois de conseguir uma estabilidade física. Mas a estrela da companhia é sueca. O Alexander Isak tá voando, cara. Tá voando. 12 gols com o Newcastle na temporada, 7 nos últimos 6 jogos. É um atacante que tem tantas qualidades, que a única coisa que me parece que o separa da elite da própria posição, olhando para o cenário europeu, não só da Inglaterra, é a questão física. É ele conseguir uma estabilidade física temporadas, sem muitas lesões, sem muitos intervalos, sem muitos interrupções, porque o Isak tá jogando muito, cara. E sempre quando ele atinge esse ápice técnico, alguma coisa acontece. Tomara que não seja dessa vez. Vai ser difícil, né, para o Newcastle segurar os dois. Vamos ver quem que o Newcastle segura no fim da temporada. Acho que agora em janeiro não vende ninguém. Até porque começa a se desenhar uma briga por voltar para a Liga dos Campeões. Vamos ver o que sai dos 2 próximos jogos. Aumenta o nível, né, de cobrança. Essa sequência foi positiva também pelos adversários. Até o Aston Villa, que aí sim foi uma vitória grande. E agora visita Manchester United e Tottenham. 2 clubes que estão bastante atrás do Newcastle. 2 vitórias possíveis. 2 vitórias possíveis, uma em Manchester e outra em Londres. E ainda tem o Arsenal nas semifinais da Copa da Inglaterra. Esse é um foco muito grande para esse Newcastle, cara. Voltar a ser campeão. E visita primeiro o Arsenal para depois receber no St. James's Park. Vamos ver. Não descartaria o Newcastle passando para mais uma final da Copa da Liga. Em janeiro é segurar quem tem.
mas vê se consegue negociar algum jogador da franja do elenco, como por exemplo o Almiron, que se não me engano interessa inclusive a clubes do futebol brasileiro, eu vi algum papo de Botafogo inclusive. Conseguir vender para fazer alguma graninha para ver se consegue alguém, por exemplo, para a posição do Almiron. Acho que falta um cara para a ponta direita. O Murphy não me parece ser esse cara, por mais que tenha entregado, é um soldado eficiente, mas carece de brilho. Ou alguém para a zaga, para revezar ali, por mais que o Botman esteja próximo de voltar. Mas eu gostaria de ver alguém na ponta direita do Newcastle. Não acho que é em janeiro, acho que isso é mais para frente. Deixa eu passar aqui rapidamente. Rapidamente não. Vamos falar desse Nottingham Forest. 1-0 para cima do Tottenham. Quarta vitória consecutiva do Forest, que para mim é a história mais legal desta Premier League. A história mais a história mais forte é a do Liverpool, né? Claro, mas acho que a mais legal, a grande arrancada, o grande salto da temporada anterior é sem nenhuma dúvida de alguém que terminou quase que encostando na zona de rebaixamento e que hoje, no momento da gravação desse vídeo, está na terceira colocação, com 34 pontos em 18 jogos. O Forest já tem mais pontos do que na temporada passada, que fez 32. Perdeu 4, é verdade, nos tribunais, mas enfim, nos tribunais, por punição financeira. E já tem quase tantos pontos do que na temporada anterior de retorno à Premier, com 38. Vai fazer a maior pontuação dentro da Premier League desde pelo menos a temporada 95-96, quando terminou na 9ª colocação com 58 pontos. Pode ser que a supere. Foram poucas temporadas na Premier desde então, é verdade. Muito tempo, mais de 20 anos encostado fora da primeira divisão inglesa. Mas é esse o parâmetro, é essa a referência para a gente entender o tamanho do que está fazendo o Nuno Espírito Santo em menos de um turno de Premier League. É uma temporada absolutamente especial. Eu quero muito ir, se possível, cobrir um jogo do Forest em casa. Em loco eu já visitei o estádio, mas nunca num jogo. E eu queria visitar ainda mais nessa temporada tão especial. Vitória contra os Spurs absolutamente justa. Gol marcado pelo Elanga, num ótimo passe do Gibbs White, num gol que eu acho que encapsula o que é a grande qualidade desse Forest depois de uma defesa muito sólida, ataques muito rápidos. Nesse caso, um contra-ataque muito rápido, né? Com, repito, mais um belo passe do Gibbs White. É a terceira melhor defesa da Premier League e é o terceiro melhor XG recebido. Portanto, é o terceiro time que menos deixa os adversários criarem chances contra você mesmo, né? O Murilo segue voando e é um ponto central, é o protagonista desses números aqui. É o Murilo na zaga do Forest. Já tinha feito uma excelente temporada passada e agora, felizmente, deixa de ser um ótimo zagueiro de um time que briga contra o rebaixamento para ser um ótimo zagueiro de um time que briga por coisas grandes, pelo menos até aqui. O Milenkovic está fazendo uma boa dupla de zaga com o Murilo, também está jogando muito bem. O sérvio que estava na Fiorentina, o que dificulta o espaço para o Morato brasileiro que está no banco. E o Cels também está fazendo uma ótima temporada como goleiro, que dificulta espaço para o Carlos Miguel, que veio do Corinthians, que está no banco também. Ainda nessa linha defensiva, gosto muito do Ola Aina, o inglês / nigeriano jogador, que é da base do Chelsea e que tem 28 anos de idade. Eu não sabia, achava que ele era mais jovem. Estava no Torino até pouco tempo. Enfim, veio na temporada passada para o Forest e está muito bem nessa temporada, um dos melhores laterais, inclusive, dessa temporada da Premier League, assim como o Cels é um dos melhores goleiros e o Murilo é um dos melhores zagueiros dessa Premier. Eu não ainda acredito numa briga por G4, tá? Desse Forest. Acho muito difícil dobrar o que fez até aqui, né, no retorno. Mas o que tem? Assim, não acho que isso é uma crítica
Brigar por G4 é algo que não estava no sonho nem dos mais otimistas do torcedor do Forest, sabe aquela história? Então, o que vier daqui para frente é um lucro maravilhoso, porque já tem pontuação de não rebaixado, o que era o objetivo mínimo ali, do Forest, que viveu segurando-se nas cordas desde o retorno da Premier League, agora começa a ter prazer, começa a ter lampejos do que já foi lá atrás, né? E isso está sendo bonito de ver. Isso está sendo bonito de ver. O Forest está a 1 ponto do Chelsea e já abriu 5 do Newcastle. O Tottenham, cara, está a 11 pontos do time comandado pelo ex-treinador Nuno Espírito Santo. Não sei muito mais o que falar do Tottenham, cara. Algo frutífero nessa Premier League depende de uma arrancada seguida de uma estabilidade, o que são 2 pontos muito improváveis e pouco pertencentes a esse Tottenham. Não sei que condições tem de fazer algo nessa janela de janeiro. Talvez precise de alguma coisa para dar tempo para a recuperação de Romero e Van de Ven, para esse setor defensivo, mas eu não sei nem se é essa a grande questão. Não sei quanto tempo a paciência com o Andy vai durar. Acho que depende muito das Copas e mais urgentemente daqui se avizinha que é essa semifinal da Copa da Liga contra o Liverpool. Complicado, né? Primeiro jogo em Londres. Acabou de tomar 6 do Liverpool em Londres. E tem o primeiro jogo em Londres para depois decidir em Anfield. Então não sei, dependendo do que acontecer nessa semifinal, pode ser que a batata do Andy asse. Como assou a do Nuno em tão pouco tempo. E olha o que ele está fazendo com o Forest. Olha o que o Napoli está tendo com o Conte. Não sei. Não sei se é Andy, se o problema é o treinador, mas ele também faz parte desse Tottenham tão pouco confiável. Enfim. Vamos ver como é que vai ser na Europa League também. Nesse momento está brigando por G8, está na 9ª colocação, né? E na FA Cup, que eu repito, começa agora para os times da Premier League. Deixa eu fechar falando da vitória do Wolverhampton para cima do Manchester United. Segunda vitória em 2 jogos do Vitor Pereira, quem diria. Não gostei nem um pouco da escolha do Wolverhampton. Pode ser que eu ainda esteja certo, mas nesse momento pareço errado. 5 gols marcados e nenhum gol sofrido ainda com o treinador português. O Matheus Cunha segue voando. Inclusive com gol olímpico marcado. Batida na bola muito bonita dele no gol. Nessa vitória de 2-0, deu assistência para o segundo. O Matheus agora tem 10 gols e 4 assistências, 14 participações diretas para gol, o que o coloca na 6ª colocação de participações diretas para gol dentro dessa Premier League. É o único dos 6 que não atua em um time entre os 7 primeiros colocados. Todos os outros estão do City para cima. Menos o Matheus, que está lá na parte de baixo da tabela nessa tentativa de recuperação desse bom time do Wolverhampton. É um dos melhores jogadores do futebol europeu. Nessa temporada, o Matheus Cunha, certamente do setor ofensivo do campo. E o Manchester United sofrendo 2 gols olímpicos em 3 jogos, o que eu imagino que seja um recorde mundial. Talvez apenas seleções olímpicas tenham sofrido 2 gols olímpicos, por outras características. Em 3 jogos o United conseguiu isso. O que demonstra uma fragilidade do Onaná e da maneira de se proteger de lances como esse. Lances que fazem parte da permissividade que eu, em grande parte, apoio da arbitragem da Premier League para lances assim. Já falei aqui várias vezes que eu acho que existe uma super proteção a goleiros. Mas tem outros lances para a gente olhar. Como, por exemplo, mais uma expulsão de Bruno Fernandes. O segundo amarelo é injustificável. Com tanta experiência, fazer aquilo no começo do segundo tempo é uma coisa de juvenil. Terceira expulsão do Bruno Fernandes nessa temporada, o que só tinha acontecido com o jogador do Manchester United. Quer dizer, não acontecia com nenhum jogador do Manchester United desde o Vidic em 2008 e 2009.
o Vidic tem um significado muito maior para a história do Manchester United do que tem até aqui o Bruno Fernandes, né, que vive a pior fase individual desde que chegou ao clube. Ele era um dos poucos que se salvavam e hoje está virando parte do problema. É muito nervoso sem a posse, muito errático com a posse, desperdiça muitas tentativas de organização ofensiva por ser um cara que arrisca muito. E sem a bola está cada vez mais nervoso. É um dos sintomas desse começo de trabalho muito ruim do Rubem Amorim, cara. Aliás, desde 1932, é o primeiro treinador do Manchester United a perder 5 dos primeiros 10 jogos. É muito ruim mesmo, cara. Sempre seria complicado pela mudança de sistema sem tempo para treinar, com tantos jogos em sequência, com um elenco que não foi montado para ele. Mas eu não sei até que momento isso vai ser uma justificativa aceitável para a tempestade que se avizinha. E que já está aqui, quer dizer, que já está aqui e que não tem muito... Você não olha para o horizonte e vê o céu azul, sabe? Então, o que o Amorim vai ter para conseguir controlar o volume de problemas que esse Manchester United está enfrentando dentro de campo? Não está jogando bem. É facilmente anulado, é facilmente envolvido, é facilmente fragilizado em bolas paradas, por exemplo. Tá muito complicado, cara. Ele fala de sobrevivência, e eu entendo, mas é muito complicado entender e aceitar que é a isso que se reduziu a temporada de um clube como o Manchester United. É o 14º colocado, meus amigos. A gestão Ratcliffe é a responsável por isso. Porque talvez na decisão de renovar com o Ten Hag e entregar 200 milhões de libras em contratações para o perfil Ten Hag, essa gestão tenha feito com que o Manchester United tenha andado anos para trás, porque vai precisar de talvez anos para corrigir isso. Se acreditar no Rubem Amorim, vai ter que revender muito jogador desse time, vai ter que sobreviver nessa temporada e vai ter que atrair bons jogadores para um novo projeto. Então, em meses, eu sinto que o United perdeu alguns anos. 14º colocado. O próximo jogo, Newcastle em Old Trafford. O seguinte, Liverpool em Anfield. E depois, Arsenal no Emirates. Esse pela FA Cup. 2025 pode começar ainda pior do que está terminando 2024 para o torcedor do Manchester United. Que coisa. Até o próximo vídeo.